Olá, crianças! Olá, você aí de casa que está aí ligadinho aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao TV Araxá Educa. Eu sou a professora Suelen e hoje na aula de matemática com o segundo ano iremos falar sobre explorando objetos em diferentes pontos de vista. Como assim, professora? Calmem, criançadas. É muito tranquilo. Olha só. Você sabia que podemos olhar objetos, casas e construções de diferentes formas? Como assim? Isso mesmo, nós podemos olhar uma casa, um objeto de diversas maneiras. Vejam só, tenho aqui uma deliciosa xícara de café. Desta forma que está representando as imagens, eu estou olhando ela como? Será que eu estou olhando ela de cima? Será que eu estou olhando ela de lado? Será que eu estou olhando ela de frente? Como vocês acham que esta imagem está referindo ao olhar da pessoa? Será que é de cima, de baixo, de lado, de frente? O que vocês acham, criançada? Quando nós temos aqui esta imagem, sim, esta imagem está olhando de cima. Aqui está a xícara de café e a pessoa que fotografou está olhando ela de cima. Isso mesmo, está olhando ela lá de cima. Quando nós olhamos assim por cima, nós chamamos de visão vertical. Isso mesmo, olha a xícara com a visão de cima, uma visão vertical. E quando a gente quer fazer uma planta baixa desta visão, como será que a gente faz? Uma planta baixa representa um objeto através de um desenho. Então vamos ligar aqui uma coisa com a outra. A professora falou para vocês sobre uma visão vertical, ou seja, uma visão por cima do objeto, da construção, da casa. E quando eu falo em planta baixa, eu vou representar esta visão por meio de um desenho. Agora ficou melhor de entender? Então vamos lá. Olha aqui, ó, nós temos aqui uma visão vertical ou uma visão de cima de uma xícara. Para fazer a planta baixa, eu preciso desenhar esta visão. Eu não sou muito boa de desenho, hein, criançada? Mas vou tentar representar aqui para vocês uma planta baixa de uma xícara, ou seja, a visão de cima de uma xícara. Bom, se eu estiver olhando uma xícara de cima, mais ou menos será isto. Aqui a parte de cima do copo e aqui podemos dizer que é a asinha ali que segura ela para tomar. Então, desta forma, eu tenho uma planta baixa, ou seja, eu desenhei a visão de cima desta xícara. Querem ver mais exemplos? Planta baixa é um desenho de uma casa, qualquer outra construção ou objeto de uma forma plana, como se estivesse no papel. Ou seja, o desenho daquela imagem vista de cima. Olha que legal! É como se você estivesse olhando de cima. É isto mesmo. Observe esta casa. Esta casa que a professora trouxe aqui para vocês, ó, ela está à venda. Não mora ninguém nela. E visto ela de cima, quer dizer, a professora falou errado, vendo ela de cima, nós conseguimos fazer uma planta baixa dela, de dentro da casa, né, crianças? Porque se a gente fosse fazer uma planta baixa olhando aqui de cima, nós desenharíamos os telhados. Mas vamos fazer aí por dentro da casa, né? Então, uma planta baixa de uma casa, olhando ela de cima, olha aqui o desenho, a planta baixa. Então, nós temos aqui, ó, salão. Essa casa é muito grande e legal, né? Temos cozinha, banheiro, outro banheiro, um quarto, outro quarto.
Então, tem 3 quartos, sendo um quarto com um banheiro, que a gente chama de suíte, né? Temos aí um corredor, salão, cozinha, varanda, quintal. Olha que legal! Então, é um desenho com linhas, ó, planas, como se estivesse no papel, olhando de cima. Aqui nós temos a planta baixa de uma casa, representando os cômodos que nela existem. Ah, professora, agora está ficando mais fácil. E vai ficar ainda mais, porque olha só. Ah, essas daqui, você já até sabe o que eu estou representando aqui por meio de uma planta baixa. Um campo de futebol. Olha que legal. Só que um campo de futebol visto de cima, com a visão vertical, uma visão de cima. Dessa forma, eu consigo passar para o papel, fazer a minha planta baixa do campo de futebol. Viu? Ah, sabiam que vocês iam entender. Agora, eu tenho aqui as imagens das caixas. E nós precisamos fazer planta baixa dessas caixas. Como que nós vamos fazer a planta baixa dessas casas, crianças? Como que eu vou fazer? Ah, vamos relembrar o que eu falei aqui? Planta baixa é um desenho de uma visão vertical, ou seja, visto de cima. Ah, então agora vai ficar bem fácil. Veja só, vamos olhar as caixas de cima. Criança, onde você está aí agora? Tem aí ao seu lado, pertinho de você, uma caixa ou algo que lembre uma caixa. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esta caixinha de sapato. Tenho também aqui a minha caixa da matemática, que a gente sempre usa. Você tem aí na sua casa algo que lembre uma caixa, ou uma caixinha de sapato, uma caixinha que esteja aí enfeitando a estante, mas peguem com cuidado, viu? Pegaram? Se não tem, não tem problema, só você prestar atenção aqui. Olha aqui, eu tenho uma caixa. Eu também tenho uma caixa aqui. Para que eu faça uma planta baixa dela, eu posso olhar ela de lado e desenhar? Não. Ah, então vou olhar ela aqui de frente e vou desenhar. Também não. Eu tenho que olhar o quê? Eu vou olhar ela de cima. Ah, então olha, eu vou olhar ela assim. Ah, então vai ser muito fácil desenhar, porque é só eu olhar e fazer o que eu estou vendo, representando por meio de um desenho. Isto mesmo, você aí está olhando a sua caixa aí da sua casa? Olha ela, põe ela embaixo e tem a visão de cima. Observem. Pronto, agora vamos fazer a planta baixa dessa caixa. Pegue sua folha e seu papel. Pegue aí. É só você desenhar o que você está vendo. Olha só, pronto, aqui está minha visão de cima e eu vou desenhar ali. Assim também são essas caixas que estão aqui na nossa telinha. Nós vamos representar por meio de desenho, fazendo a nossa planta baixa. Então, e esta caixa aqui vista de cima? Como será que ela vai ficar? Olha, vista de cima, essa caixa que a professora tem aqui, mais esta outra caixa que vocês têm aí na casa de vocês, também vai ser praticamente a mesma coisa, criançada. Olha só. Nós vimos ela de cima como se fosse um quadrado. A que a professora estava na mão, ela estava parecida e assim é uma planta baixa, retângulo. Teve uma outra caixa, essa daqui, ó, esta caixa é um pouco maior e ela está mais um pouco larga. Então, ela é mais dessa forma assim, ó. Muito bom. E temos essa outra menorzinha também. Pronto, crianças, tá vendo o quanto é simples? Fizemos planta baixa dessas caixas com a visão de cima. Você fez aí a sua? E aí? Ficou parecida com a minha? Será que ficou?
Bom, crianças, percebemos que foi o mesmo desenho, só que o que aconteceu? Devido ao tamanho delas, cada desenho teve um tamanho diferente, por causa do tamanho aqui das caixas, assim como que a professora mostrou, a que você achou aí na sua casa, não é isso? Você percebeu que a vista de cima de todas as caixas ficaram iguais? Só mudou o quê? Só mudou o tamanho. Isso mesmo, é verdade, mas de lado iriam ficar diferentes. Sim, se a gente tivesse olhado elas de lado, elas ficariam também diferentes, mas são todas iguais. O desenho, porém, mudou o tamanho dessa planta baixa, não foi? Então é assim mesmo que devemos fazer uma planta baixa, olhando de cima. Que interessante! É muito interessante mesmo, crianças. Vocês aí de casa podem praticar de diversas formas. Peguem um objeto de vocês, olhem por cima e façam a planta baixa, que é o quê? Representar por meio de um desenho, como se este objeto estivesse ali, ó, no papel. Tranquilo, não é? Agora, nesta aula, vocês viram que representamos objetos em formas de planta baixa. E para isso, precisamos olhar de cima, como nos desenhos abaixo que são. Que legal! Eu trouxe aqui para vocês uma planta baixa de uma sala de aula aqui de uma escola. Então aqui tem a carteira, tem uma caixa surpresa que fica bem pertinho da mesa da professora, temos a lixeira e também temos uma cadeira com uma carteira. Uai, professora, mas você desenhou só formas, só linhas? Sim, porque aqui eu tenho uma planta baixa. E uma planta baixa é uma visão por cima. Então, olhando de cima da carteira, conseguimos ver esta parte. Da caixa surpresa, também representamos assim: a mesa do professor, a lixeira e a carteira que estava lá também. Fizemos uma planta baixa deste ambiente que eu acabei de falar com vocês. É interessante, não é, crianças? Agora eu tenho aqui 4 desenhos e eu quero saber qual deles representa uma caixa vista de cima, ou seja, qual deles é uma planta baixa de uma caixa. Qual que vocês acham? Será que é a letra A? Pode ser, mas falou uma caixa. Aqui parece que tem mais de uma caixa. Então é a letra B. Não, mas visão de cima, letra B não representa. E a letra C, então? Não, também não é a letra C. Então, qual sobrou para nós? A letra D. Mas será que a letra D representa uma caixa com uma vista de cima? Sim, acabamos de falar, desenhamos, já identificamos, então nós sabemos que o desenho da letra D representa uma caixa vista de cima. Então é a letra D. Vocês acertaram? Espero que sim, hein, criançada? Então hoje nós aprendemos muito aqui, não foi? Nesta aula vocês viram que representamos objetos em formas de planta baixa. E para isso, precisamos olhar esses objetos, esta construção, esta casa, o que vocês forem fazer em relação à planta baixa, tem que olhar de cima. E a partir desse olhar, representar por meio de um desenho. É bem tranquilo, né, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido mais um pouquinho. Aproveito para desejar vocês bons estudos e até a próxima aula. Tchau!